Boa noite, meus queridos companheiros do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É sempre com muita alegria que realizamos esse nosso reencontro para o estudo da doutrina espírita, do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Momento em que nos conectamos pelo pensamento e pelo sentimento. Vamos iniciar cumprindo o roteiro tradicional das reuniões públicas de nossa casa, uma frase do nosso Chico Xavier. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. A página de preparo da reunião de hoje é da obra Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição 69, Na Luz da Compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. A mensagem de Emmanuel é a seguinte: deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportar-lhes o assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Agora, queridos irmãos, já um pouco mais sintonizados, apaziguados, vamos fazer uma prece, solicitando sempre o apoio da espiritualidade amiga, conduzindo essa tarefa para que possamos trazer a mensagem deles mais adequada para as nossas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. O tema de estudo de hoje é sobre algo que nós necessitamos muito que os outros pratiquem conosco e que podemos e devemos praticar em relação aos outros. É um sentimento que, nos mantendo mais conectados uns aos outros através dele, nos aproximaremos da verdadeira fraternidade. E assim, caminhando de mãos dadas, contribuiremos na construção de um mundo melhor. Vamos conversar um pouco hoje sobre compaixão. Mas o que é compaixão? Vamos recorrer ao dicionário
para ver a definição que encontramos lá. Compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Na raiz etimológica da palavra, compaixão vem do latim, que quer dizer sofrimento comum ou comunidade de sentimentos. Bem, irmãos, há em nós um processo de crescimento, de evolução em relação a todos os sentimentos positivos. Como é que isso normalmente acontece? Um sentimento positivo começa a se manifestar em nós, inicialmente em alguns momentos, sob algumas circunstâncias, mas ele começa a aparecer. E através da prática, do exercício persistente, daquilo que faz esse sentimento positivo aparecer em nós, é que vai nos levar a uma real aquisição de uma determinada virtude. Muitas vezes essa trajetória ela parte de um sentimento negativo que vai ficando para trás e gradativamente vai sendo substituído por um sentimento positivo que vai justamente na direção oposta daquele negativo que tínhamos. Observemos numa autoavaliação que para determinadas situações nós saímos da indiferença até caminharmos na direção da compaixão. Havia situações em que eu nem enxergava o outro, quanto mais que ele estava sofrendo. Aos poucos, eu fui acordando. O Evangelho é, para a grande maioria de nós, a verdadeira ferramenta de apoio para essa transformação gradativa. No momento que vivemos, algumas das grandes questões que se apresentam dentro desse tema da compaixão é como eu lido com a dor do outro. O que a dor do outro desperta de sentimento em mim? Eu já experimentei uma sensação que talvez vocês já também tenham tido. Vou dar um exemplo. Alguém causou dor a um amigo meu. Certamente eu não fui indiferente, afinal era meu amigo. Mas o que eu senti foi uma profunda indignação, que depois acabou direcionada para uma raiva, um sentimento negativo, na direção de quem machucou o meu amigo. E a compaixão? Nem sinal dela. Mais tarde, ao relembrar aquela experiência, aquela vivência, eu fiquei me perguntando intimamente: se ele não fosse meu amigo, eu ficaria indiferente? Por que a compaixão não apareceu? Quando realmente conquistarmos mais a virtude da compaixão, ela vai ser acionada naturalmente. E na situação que eu dei de exemplo, não apenas em relação ao agredido, seja ele meu amigo ou não, mas também em relação ao agressor. Até porque, se o agredido sofre agora, mais tarde, o agressor sofrerá também. E quem sabe até com uma maior intensidade. Isso sem contar com a hipótese da agressão de agora ser uma ação equivocada, motivada justamente por uma imensa dor que o agressor já carrega.
A compaixão, quando bem entendida e sentida corretamente, deve nos mover para uma ação, provocar em nós um movimento de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para aliviar a dor do outro. Ifair, mas a dor do outro. Estamos num planeta de provas e expiações. As dificuldades que o outro precisa vivenciar estão em relação com a lei de causa e efeito, a justiça divina. Todas essas leis funcionam o tempo todo, em todo o universo, atuando sobre todos os seres da criação. Isso é inquestionável. Mas na situação particular daquele companheiro ao seu lado que sofre, mesmo sendo originária de um processo de expiação, você tem ciência de qual era a previsão no planejamento encarnatório de duração daquela expiação? E se as próprias ações daquela pessoa, naquela encarnação, através das suas escolhas, dá a ele o mérito da redução desse tempo? E se justamente o que está ao alcance para atuar como um instrumento para pôr fim, ou amenizar, ou atenuar aquela dor, sendo um ator da providência divina, seja exatamente você. Se eu estou andando na rua e eu vejo um mendigo com uma ferida aberta na perna, aquilo me dói, né? Me choca. Mas o simples fato daquele meu irmão estar ali, em situação de rua, passando por dificuldades, já não seria o suficiente para ativar a minha compaixão? E os companheiros de jornada que se encontram nos presídios, nos asilos, nos orfanatos? E as irmãs cercadas de luxo, de conforto material, mas sentindo uma profunda solidão e carência de afetividade? E aqueles que sofrem pelas feridas morais, que tanto provocam dores intensas em nossos irmãos? Em um planeta de provas e expiações, é natural que haja muito sofrimento, das mais diversas origens e expressões. Numa hora como essa, de transição para um planeta de regeneração, importantíssimo para a trajetória de cada um de nós percebemos que essas situações se multiplicam, se intensificam. E o infortúnio oculto citado no Evangelho? A recomendação que encontramos lá é que nós devemos ir ao encontro da dor e não ficar esperando que os necessitados, os sofredores, venham bater à nossa porta. Eu preciso me mover nessa direção. Mas olha só, eu estou em isolamento social, não posso sair de casa, não devo. Meu irmão, minha irmã, pense, reflita, sinta. Você saberá o que fazer. Essa própria situação de isolamento que vivenciamos, tente enxergá-la como uma oportunidade justamente para aprender novas formas de colocar o seu amor fraternal em movimento, em estar mais atento ao que possa estimular a manifestação da compaixão que você já traz aí dentro, de exercitar algo que está além da conexão física
com as pessoas. Lembre-se que as possibilidades tecnológicas de contato com o outro são apenas um meio. Antes da internet, dos encontros em salas virtuais, até mesmo antes do celular, para quem viveu essa época, já havia o telefone fixo. E se nós não estivéssemos atentos, conectados pelo sentimento e pelo pensamento com os companheiros fisicamente distantes de nós, não pegávamos o telefone fixo para ligar para eles. É claro que a situação da pandemia apresentou um novo cenário para todos nós. Algo que trouxe dificuldades, obstáculos, necessidade de adaptação e de mudança. Mas será que essa mudança chegou para paralisar a nossa compaixão ou para potencializar? E sempre haverá o que oferecer de socorro aos nossos irmãos. Eu trago um exemplo que deve ser conhecido de grande parte de vocês. O Dr. Bezerra de Menezes, quando, certa feita, descendo as escadarias da Federação Espírita Brasileira, após uma reunião, ainda emocionado e tocado pelo que ouviu naquela noite, encontra um jovem senhor o aguardando. Ele estava desempregado, desesperado, filhos pequenos, todos passando fome. E procurou o médico dos pobres para solicitar socorro. Dr. Bezerra, extremamente sensibilizado pela compaixão, procura em seus bolsos algo para dar. Só tinha o dinheiro do bilhete do bonde. Não tinha mais nada. O que ele tinha para dar? Intimamente, faz uma prece comovida a Maria Santíssima pedindo orientação. Pergunta ao rapaz se ele tem fé em Maria. O rapaz responde que sim. E Bezerra pergunta para ele se, em nome dela, ele aceita um abraço. E dá aquele abraço sincero, acolhedor, afetivo, demorado. E o orienta, ao chegar em casa, fazer o mesmo em todos os seus familiares. E que tivesse confiança que a situação se resolveria. O que o Dr. Bezerra tinha para dar? Uma prece, um abraço e palavras de esperança. Muitas vezes, meus irmãos, é isso o que temos para dar. E ser o ouvido atencioso com um olhar acolhedor e sincero para quem nos busca solicitando socorro. Creiam, muitas vezes isso faz toda a diferença. Um ponto importante que eu queria trazer também, para que pensássemos um pouco sobre ele, é devido a uma fragilidade nossa. A compaixão, percebendo-a como sentir a dor do outro, ela não deve ser levada, como eu posso dizer assim, ao pé da letra. Qual o real significado desse sofrer junto? Nós precisamos nos fortalecer na fé para não sucumbir perante a dor do outro. Não nos perdemos tentando sanar todas as dores ao nosso alcance.
e ao perceber que não vamos conseguir, porque isso não é possível, nos paralisarmos. Isso não é caminhar na direção da insensibilidade. Já imaginaram se os médicos e enfermeiros que estão na linha de frente neste momento de pandemia, com a responsabilidade de apoio aos que chegam aos hospitais nas condições atuais, ao se verem cercados de tanto sofrimento, não apenas dos doentes, mas dos familiares, perdessem a sua condição de agir. Faça sempre o melhor que estiver ao seu alcance. Naquele dia, naquela hora, naquela situação. Sem esperar efeito imediato, sem cobranças, nem esperando retribuição de nenhuma espécie. O Espírito Hamed tem uma obra psicografada por Francisco do Espírito Santo Neto, intitulada Os Prazeres da Alma, cujo subtítulo é uma reflexão sobre os potenciais humanos. Lá encontramos relacionado, como um desses potenciais, a compaixão. Hamed nos esclarece que ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Quanto mais compaixão tivermos uns pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. Só podemos expressar autêntica compaixão se utilizarmos uma atmosfera de aceitação e respeito pelas dificuldades alheias. Há um aconselhamento de Santo Agostinho, em sua obra Confissões, que é o seguinte: carrega em si a semente da compaixão, por uma semelhança de natureza, porque é o sentimento de nossa fraqueza que nos leva a compadecer as misérias dos que são necessitados, a socorrê-los, como desejaríamos que nos socorressem se tivéssemos as mesmas necessidades. Meus queridos, a dor do outro é a dor do outro. Ela sente a dor. Jamais menospreze, em nenhuma condição, a dor alheia. Muitas vezes ela mesma não consegue nem entender ou explicar a razão pela qual sofre. Se a situação pela qual ela passa e causa tanta aflição a ela, em sua avaliação, seria simples de superar, caso fosse contigo, lembre-se que cada um de nós possui as suas experiências atuais e passadas e traz consigo as suas próprias dificuldades, marcas e necessidades de aprendizado. Esta mesma irmã certamente superaria facilmente situações que para você seriam quase intransponíveis. Estenda a mão, auxilie, não julgue. Em Obreiros de Vida Eterna, André Luiz tem uma passagem em que Zenóbia, uma orientadora, falando sobre as campanhas de resgate nas regiões umbralinas, informa o seguinte: convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retrai-se eles
revoltados e endurecidos no mal. Lamentam, suplicam e provoca compaixão. Raramente alguns deles nos ouvem o apelo. E aí, às vezes, movidos por essa mesma compaixão, intentamos impor-lhes o bem. Zenóbia complementa que nessas situações, entretanto, quando esses companheiros são retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-no de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Se eles são retirados à força do umbral, eles voltam para o umbral. Essa é uma situação que me fez refletir muito. Porque, e quando a compaixão nos faz agir em auxílio aos nossos irmãos e não somos compreendidos? Ou então eles recusam aceitar a nossa ajuda? Ou as coisas não saem como esperavam? A conclusão de Zenóbia para a situação descrita acima é a seguinte: a negação deles não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o dom divino de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida não como queremos, mas como o Senhor determina. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento, na harmonia comum. E só para sinalizar uma dificuldade adicional que às vezes pode surgir, e quando eles aceitam a ajuda, mas criticam alguma coisa, fazem algum comentário negativo, não ficam satisfeitos, não agradecem. Reflitamos que as nossas ações de compaixão devem estar plenamente isentas de traços do nosso orgulho. E, na verdade, elas são uma excelente oportunidade para nos conhecermos melhor, percebermos as situações em que esse nosso inimigo íntimo aparece e, então, combatê-lo. A compaixão nos direciona, ou deveria nos direcionar, normalmente, ao auxílio ao próximo. Em relação ao auxílio, na obra Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre, é invocar em nosso próprio favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é uma rogativa silenciosa ao socorro divino que nos responde, invariável, com a luz da compreensão e do suprimento. Manter-nos conectados com o sentimento da compaixão nos auxilia na manutenção da nossa própria serenidade. Ajuda-nos a ter mais paz em nosso dia a dia. Ele evita uma série de conflitos e desgastes que a nossa própria postura poderia provocar. No livro Fonte Viva, na mensagem Vim Ver em Paz, Emmanuel explica que mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em seu roteiro
sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadíssimos. Unge-te de piedade e penetra-lhes o recesso do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua própria vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Para complementar esse apoio às nossas reflexões, Joana de Ângeles, na obra Responsabilidade, Psicografia de Divaldo Franco, tem uma mensagem justamente intitulada Compaixão. Vou trazer alguns momentos dessa mensagem para nós. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e ao retorno à aflição. É o primeiro passo para a vivência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, por fazer com que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. É possível que esse sentimento não resolva grandes problemas, nem execute excelentes programas. Não obstante, o simples desejo de auxiliar os outros proporciona saudáveis disposições físicas e mentais, que se transformarão em recursos de socorro nas próximas oportunidades. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. Pouco importa se o outro, o beneficiado pela compaixão, não o valoriza, nem a reconhece, ou sequer venha a identificá-la. O essencial é o sentimento de edificação, o júbilo da realização, por menor que seja, naquele que a experimenta. Expandir esse sentimento é dar significação à vida. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta. Ela realiza socorro na razão em que a última apenas se apieda. Quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. Repartindo a atenção com os demais, desaparece o tempo vazio para as lamentações pessoais. Graças à compaixão, o poder de destruição humana cede lugar aos anseios da harmonia e de beleza na Terra. No grupo da mocidade espírita da nossa casa, há um tempo atrás, ingressou uma jovem
que era nova na doutrina. Após alguns dos nossos encontros, na saída, eu perguntei a ela o que ela estava achando de compartilhar aqueles momentos com o grupo. Ela disse que estava gostando e que já tinha aprendido sobre a necessidade de olhar mais para o próximo, que isso era bom. Mas, por outro lado, ela tinha notado que esse olhar dela, às vezes, saía meio torto, não do jeito que ela queria. Que algumas vezes, impulsionada por um sentimento bom, percebia que algo pesado ou negativo vinha junto ou depois. Conversei um pouco com ela, expliquei que isso era normal, que faz parte do nosso aprendizado, mas que era muito bom ter esses impulsos de sentimentos positivos, porque ele sinaliza que nós estamos caminhando na senda correta. É claro que nós precisamos ainda adquirir uma condição de melhor constância e também aprender a direcioná-los da melhor forma possível. Quando eu penso em compaixão, sempre me vem à mente algumas referências de comportamento, é claro. Uma das mais presentes para mim é um espírito que encarnou aqui no Brasil, contemporânea de muitos de nós, porque desencarnou em 1992. Esse espírito, na encarnação que estou citando, chamava-se Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Nome pomposo de uma figura, ao nosso olhar material, fisicamente muito frágil, mas de uma força espiritual imensa. Esse espírito é conhecido por nós como Irmã Dulce. Quem ainda não conhece, busque conhecer mais sobre a passagem dela entre nós. Existem livros, há também uma produção cinematográfica recente, de 2014, onde tem trechos na internet. Ela é um exemplo não apenas pelo seu grau de compaixão, mas de como colocá-lo devidamente em ação. Há diversas passagens belíssimas, mas uma que me marcou profundamente. É uma demonstração clara de como não perder o foco naquilo que nos move para a ação no bem. Em uma ocasião, ela estendeu a mão para um comerciante, pedindo ajuda material para suprir as necessidades de alguns de seus pobres. A reação daquele homem foi cuspir naquela mão estendida. Irmã Dulce olhou, recolheu aquela mão, estendeu a outra e disse: esse foi para mim, agora me dê a dos meus pobres. Meu Deus, eu fico imaginando a minha reação se mesmo movido pelo meu mais sincero sentimento de compaixão, isso acontece comigo. Algumas frases de Irmã Dulce também nos ajudarão no apoio de andar corretamente pelos caminhos da compaixão. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. O amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos,
tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. O que fazer para mudar o mundo? Amar. O amor pode, sim, vencer o egoísmo. Sabe, meus queridos, como eu me sinto nessa história de conquistar virtudes? Não apenas a da compaixão, mas também a da benevolência, indulgência, perdão das ofensas, resignação, mansuetude, abnegação, devotamento, qualquer delas que vocês possam pensar. Exatamente como aquela criança que ontem engatinhava e hoje começa a dar os primeiros passos, bem vacilantes. Desta forma mesmo. E quando a criança acha que já sabe andar direito, o que ela faz? Acelera o passo. E aí, tombo. Mas à medida que ela dá os passos, mesmo com os tombos, um de cada vez, ela vai adquirindo confiança, que vai conseguir. E aí ela persiste. E vai andando cada vez com mais firmeza, mais constância. E para nós, neste processo, não nos esqueçamos que haverá sempre mãos amorosas nos apoiando. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 5 é o advento do Espírito de verdade. Numa breve passagem dessa instrução dos Espíritos, há a seguinte fala do Espírito de verdade. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. O que seria de nós nesta grande jornada sem a compaixão do Pai, sem a compaixão do Cristo, sem a presença ativa junto de nós dos diversos companheiros da espiritualidade, que trabalham incessantemente a favor dos frágeis da terra, que somos todos nós. Reconheçamos toda essa compaixão que nos envolve, todas as ações que são realizadas a nosso favor, para que então, com a graça do Pai, possamos ser mais firmes em acionar a compaixão que já trazemos em nós e exercitá-la sempre para que ela cresça. E com esse crescimento desse sentimento, nós possamos crescer também na nossa senda evolutiva, caminhando na direção do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Muita luz e muita paz a todos nós.